irmãos? Hoje nosso texto se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. E diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Eu acho linda a maneira que Jesus ensina, principalmente através das parábolas, né? A simplicidade de Jesus em explicar a maneira em que nós cristãos devemos viver me encanta, porque ele poderia complicar tudo, mas ele simplifica tudo, né? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação e analogia. E tudo fica mais fácil quando se trata de comparação, quando você tem uma explicação. E quando a gente se debruça, né, sobre essa parábola dos 2 alicerces, me impressiona muito, porque ele diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, assim, não é só o ouvir, é o praticar, né? A importância da prática, a importância que nós devemos dar à prática da palavra de Deus. Não adianta a gente só ouvir ou a gente só falar. Nós precisamos viver o Evangelho. E diz assim: assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa importância de edificar a nossa casa, a nossa vida na palavra de Deus, é importantíssimo, porque a chuva, a tempestade, o vento veio para as duas casas, tanto para que foi construída na areia, tanto para que foi construída na rocha. Então, assim, Deus não poupou a que foi construída na rocha. As duas tiveram ventos, tempestades, mas a que foi construída na rocha, ela estava segura, porque ela estava bem alicerçada. Alicerce significa, é uma estrutura que sustenta uma construção. Então, assim, a importância de nós alicerçarmos a nossa vida em Cristo é fundamental, porque nós não vamos ter moleza nesse mundo. Vai ter dificuldade, vai ter problema. Todos nós vamos ter. Nem Jesus foi poupado, né? Então, assim, a importância disso é fundamental para que a nossa vida cristã seja verdadeira. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. A nossa vida, ela precisa andar conforme a palavra de Deus. Que nós possamos a cada dia não só ouvir. Ouvir é importantíssimo. Aquilo que a gente ouve
é importantíssimo sim para a nossa vida, mas não adianta a gente só ouvir. O mais importante é nós vivermos, colocar em prática tudo aquilo que é ensinado, né? Na palavra de Deus. Vamos estar orando nesse momento. Amado Deus, glorioso Pai que está no céu, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra. Muito obrigada, ó Deus, porque a cada dia ela se renova e que nós possamos, ó Pai, não só ouvir da tua palavra, mas principalmente que nós possamos praticar, ó Deus. Nós possamos ser praticantes, ó Deus, do teu evangelho, que possamos levar, ó Pai, a boas novas, ó Pai, para todos aqueles que ainda não te conhecem, mas que é porque nós conhecemos, ó Pai, nós praticamos. Que seja uma verdade, ó Pai, na nossa vida, que não possamos apenas falar da boca para fora, mas que seja a nossa vida, ó Pai, realmente, ó Pai, uma prática constante da tua palavra. É o que eu te peço, não porque mereço, mas no nome de Jesus. Amém.